Pede para o Espírito Santo de Deus fazer na sua vida aquilo que Ele já fez em tantos homens e mulheres ao longo da história. Diga: Senhor, eu estou aqui, faz na minha vida de novo, Senhor. Faz em mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nós te adoramos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Nós te desejamos aqui neste lugar. Nós queremos ser tocados por Ti. Faz de novo, Senhor. Faz de novo o avivamento. Faz de novo o Pentecostes. Faz de novo, Senhor. Escolha de novo homens e mulheres para mudar esta nação. Faz de novo, Senhor. Escolha-nos para mudar essa cidade. Escolha-nos para estarmos agindo no Teu reino, Senhor. Faz de novo, Senhor. Nós te pedimos, Pai. Envia o Teu Espírito Santo sobre nós. Faz de novo em nossas casas. Faz de novo na igreja. Faz de novo nas nossas famílias. Senhor, aqueles que estão com a sua fé apagada, Senhor, reacende nessa noite. Aqueles, Pai, que já desistiram ou estão pensando em desistir, faz de novo, Espírito Santo. Aqueles que não acreditam mais no casamento, faz de novo, Espírito Santo. Aqueles que não acreditam mais na salvação da sua casa, faz de novo, Espírito Santo. Aqueles que não acreditam mais na sua própria salvação, faz de novo, Espírito Santo, em nossa vida. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama a Ti. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama a Ti. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Obrigado pela Tua palavra que vai ser revelada a nós. Obrigado pela Tua presença neste lugar. Acende o Teu fogo em nós, Senhor. Não deixe o nosso amor se esfriar por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Os adolescentes, grupo conectados, pode subir. Gostaria já de chamar o pastor Wagner, está subindo. Vamos receber o pastor Wagner com uma calorosa salva de palmas, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Wagner é um amigo. Nós nos conhecemos na rede de igrejas que caminham em célula, em discipulado 1 a 1. E temos nos conhecido cada vez mais que estamos nos encontrando. Ele tem vindo para cá uma vez por mês. Quem estava hoje no Galeto, o Felipe o apresentou, e realmente é alguém que nos chama atenção
por realmente ter um coração tão voltado para a obra, tão voltado para as coisas de Deus. Todo mês eles têm vindo aqui, nos abençoado na chácara, trazido alimentos, roupas, abriram as portas da igreja para a gente também estar ministrando e os irmãos estarem colaborando financeiramente com a chácara de recuperação. E hoje, eu já digo isso em alguns lugares, a chácara Desafio da Vida não é só da nossa igreja. Ela é de várias igrejas que têm se aliançado a nós. E alguns pastores têm dito, por que eu vou abrir outra chácara se nós podemos colaborar com vocês? E isso é tremendo, né? A gente vê como Deus tem levantado pessoas para suprir as necessidades, suprir a obra que Ele nos levantou para fazer. Isso é maravilhoso, amém? Pastor Wagner é um homem de Deus, é pastor da igreja AD Shalom, da Lomba do Pinheiro, Porto Alegre, e eu creio que nós vamos ser abençoados nessa noite pela vida dele, amém? Deus abençoe todos vocês e que Deus te abençoe com a palavra em nome de Jesus. Paz, queridos, amém? Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos e é uma grande alegria poder estar compartilhando a palavra de Deus, amém? E ter sido recebido assim com tanto carinho pelos irmãos. Pela manhã ali nós estávamos na chácara e foi muito bom, né? E nós somos, eu sempre digo, nós somos mais abençoados do que abençoamos. Por mais que a gente se esforce em tentar abençoar alguém, em ajudar, em fazer qualquer tipo de coisa, ninguém ganha de Deus, amém? Deus sempre nos abençoa muito mais. Então, eu tenho sido muito abençoado pelo ministério de vocês, pela chácara, né? Pela vida do pastor Norton, pelos meninos, né? São muitos, então não vou citar nome para não deixar ninguém de fora ali, dos que trabalham na chácara e acompanham o pastor Norton. Então nós sempre recebemos algo de Deus. E nessa noite eu quero compartilhar uma palavra com vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Enquanto você vai se abrindo, eu sou pastor ali na Lomba do Pinheiro, estamos com um trabalho há 5 anos. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul, eu sou algumas pessoas às vezes ficam perguntando assim, né? Eu sou da Assembleia de Deus. Aí eles perguntam, cadê a gravata, cadê o terno? Alguns perguntam, pastor, na sua igreja tem irmã de coquinho? A gente é oriundo, a gente nasceu na Assembleia de Deus. Eu ainda pertenço à Convenção das Assembleias de Deus do Distrito Federal em Brasília. Eu morei lá durante 6 anos, mantenho a lealdade, a fidelidade à minha convenção. E nós viemos com esse projeto de abrir esse trabalho que estamos trabalhando ali na Lomba do Pinheiro. Foi desafiador. Nós estávamos pastoreando uma igreja em Brasília já há algum tempo, estruturada, e Deus começou a falar muito forte ao meu coração que eu precisava retornar ao Rio Grande do Sul. Que o tempo que eu estava em Brasília, um local que eu amo muito, um lugar que eu aprendi bastante, onde eu fui ordenado ao pastorado, na realidade, e Deus começou a falar ao meu coração dizendo, você veio para cá só para que eu pudesse moldar sua vida, trabalhar o seu caráter, e porque o meu projeto contigo é lá na sua terra. Quando eu fui para Brasília, eu pensei que eu ia ficar lá o resto da minha vida. Eu fui por uma promessa de Deus e realmente Deus abriu portas naquele lugar. Deus abençoou o meu ministério, meu e da minha esposa. E voltamos justamente para estabelecer a igreja. Deus falou muito forte ao nosso coração. Vocês sabem que a Assembleia de Deus é uma igreja bem tradicional. E Deus disse muito forte ainda em Brasília ao coração da minha esposa, o meu coração, e disse, eu tenho chamado vocês para tocar a próxima geração. E esse foi o grande objetivo que nós íamos. Não foi fácil, não é nada romântico, né? Apesar de quando nós damos um testemunho sobre algo que Deus está fazendo, parece ser muito romântico, mas a vida real é bem diferente. Começamos do nada, né? Com a nossa família, e Deus foi abençoando o trabalho, e para a honra e glória do nome do Senhor, hoje temos um trabalho estruturado ali na Lomba, e só que não para por aí. O nosso desejo é ver aquele bairro ali, que é um bairro que tem 95 mil habitantes, e se curvar aos pés do nosso Senhor Jesus. É isso que eu tenho declarado desde o primeiro dia que eu tenho chegado naquele lugar.
e Deus tem feito grandes coisas, e esse é o nosso chamado. Estamos aqui para somar, estamos aqui para participar daquilo que Deus tem. Eu creio, fielmente eu creio que nós estamos vivendo um momento ímpar, um momento único da igreja nesses últimos dias. Eu creio que nós somos a geração do avivamento, mas não de um avivamento qualquer, um avivamento genuíno, um avivamento sustentável, um avivamento que vai permanecer até a volta do nosso Senhor Jesus. Eu creio que, historicamente, pela maturidade que a igreja está chegando, é esse o momento onde gerações, diversas gerações, a geração que passou, que está passando, e a geração que está chegando, em lealdade, em honra, tem se mostrado apta, desejosa de receber algo de Deus. E eu creio que essa geração aqui é a geração que vai desfrutar disso. Quantos creem nisso nesse início de noite? Eu quero fazer parte disso. Amém? Vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. A Bíblia diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado por um homem, um coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu que Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o, a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmola, assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém, queridos? Amados, eu gosto muito desse texto. Esse texto, ele tem um primeiro aspecto aqui que eu gosto, que chama-se vida de oração. E quando a gente olha para a igreja primitiva, ela, de fato, ela é o modelo. Nós temos alguns modelos que nós seguimos, e como disse o pastor Norton, nós andamos juntos num modelo, Mas esse modelo, na realidade, ele também está baseado aqui, na igreja primitiva. A igreja primitiva, ela é a essência daquilo que nós devemos ser como igreja. E quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos perceber que essa igreja era uma igreja de oração, que era uma igreja que pagava o preço para a oração. Eu sou uma pessoa que tenho, e eu costumo dizer na minha igreja, eu sou muito chato com esse negócio. Eu fiquei muito impressionado, pastor Norton, com esse movimento de oração aqui antes do culto, do grupo de vocês. Eu achei lindo isso. Nós temos também, mas não é tão grande assim, antes do culto. Nós temos outros horários de oração na igreja. Nós começamos um movimento de oração há 5 anos na igreja, às 6 horas da manhã. Hoje nós estamos orando 3 horas por dia, 2 horas pela manhã na igreja, das 6 às 8, e à tarde nós oramos das 3 às 4. E queremos levantar outros movimentos de oração, porque nós entendemos a importância da oração. E quando eu olho para esse texto, eu vejo justamente isso. Eu vejo esses homens tendo uma vida de oração, tendo um legado de oração. A oração, ela é algo fundamental para que nós possamos, de fato, estabelecer uma vida próxima de Deus. A oração sincera, a oração que você desenvolve não por um período, mas como um estilo de vida, te aproxima de Deus, te leva a ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Caso contrário, nós corremos o risco de viver uma vida, talvez, de um religioso. Alguém que vem à igreja, bate cartão, se apresenta para o pastor, e diz: estou aqui, pastor, sou cristão, sou crente, possuo aí uma credencial do ministério,
mas estou vivendo um cristianismo apenas religioso. Mas quando você de fato estabelece um relacionamento de intimidade em oração, você vai perceber que as coisas começam a mudar. Quando você de fato começa a buscar o Senhor em relacionamento profundo, não algo esporádico, apenas de uma reunião, mas uma vida profunda de oração. Eu falo muito sobre oração porque o legado de oração dentro da minha família sempre foi muito forte. Eu sou neto de pastores, filho de pastor, e a minha avó era uma mulher de oração, era uma mulher que pagava o preço de oração. A minha avó, ela não sabia ler nem escrever, mas ela era uma mulher que orava muito, muito mesmo. Quando criança, quando nós íamos lá para o interior, onde o meu avô pastoreava, nós, criança ainda, minha avó, pela manhã ela tinha um costume de orar 3, 4 horas por dia. Então ela pegava os netos, colocava na cama, fazia cada um dos netos fazer uma oração, e depois pedia que nós lesse para ela, porque ela não sabia ler, aqueles versículos das caixinhas de... E aí depois ela nos dava alguns lápis, algumas folhas em branco, e nos permitia ficar ali escrevendo enquanto ela orava. E esse legado ele foi deixado muito forte na minha vida. Então nós acompanhávamos, eu escutava a oração da minha avó. Ainda hoje eu consigo lembrar das palavras dela, eu consigo lembrar dos momentos que ela tinha aquele renovo espiritual. Uma coisa tão impressionante. Isso foi um legado que foi deixado na minha vida. Como eu disse, a minha avó não sabia ler nem escrever. Minha mãe ensinou ela a escrever o seu nome, mas era uma mulher de muita sabedoria de Deus. Porque quando você começa a se aproximar de Deus, quando você começa a estabelecer uma intimidade com Deus, a sabedoria de Deus começa a vir sobre a sua vida, amém? Era tão interessante assim minha avó, porque ela era esposa do pastor, e às vezes alguma irmã chegava lá na casa da minha avó e dizia: irmã, pastor, eu preciso conversar com a senhora nem sabe, eu vi alguém fazendo algo errado aí. Aquelas coisas de fofoca, né, irmãos? Que eu acho que aqui em Santo Antônio não tem, né? Em outras igrejas tem. Mas vovó tinha muita sabedoria. Vovó desenvolveu um método espiritual para curar fofoqueiros. Era uma coisa impressionante, eu nunca esqueço. E aí ela escutava atentamente a pessoa falar: pastora, olha, eu vi a irmã assim, eu vi o fulano assim, eu vi o ciclano. Ele disse: é mesmo? É. Aí vovó olhava e dizia assim: irmã, a Bíblia diz que nós temos que orar. Ela ia para o quarto e orava 3 horas de joelho. Irmãos, era a cura de qualquer fofoqueiro. Quando a pessoa levantava, ela dizia assim: se tiver mais fofoca, pode vir que nós vamos orar. Nunca mais aquela pessoa fazia fofoca. Era curada, liberta da fofoca. Então vovó tinha essa percepção espiritual, né? E as fofocas na igreja acabavam debaixo de oração, literalmente. Mas vovó, ela foi recolhida aos céus, irmãos, numa segunda-feira pela manhã. Meu avô estava no gabinete pastoral, morava na casa pastoral, a casa no fundo da igreja. Vovó dobrava os joelhos aproximadamente 8 horas da manhã. Quando chegava próximo ali do meio-dia, ela começava a se movimentar na cozinha. Um dia o meu avô estava no gabinete pastoral e quando ele percebeu, no relógio já era quase 1h da tarde. E ele não viu nenhum movimento. Quando ele chegou no quarto onde vovó orava, ela estava de joelho. Jesus havia recolhido ela orando. Então foi o legado de oração. E eu digo lá na igreja, eu sou chato com esse negócio, porque eu vi Deus fazer grandes coisas através da minha família, da vida da minha avó, da minha mãe. Quando eu tive um período de rebeldia, quando eu chegava das festas à noite e eu passava pelo quarto e eu via minha mãe de joelhos, aquilo gerava um temor no meu coração. Gerava um temor no meu coração, porque eu sabia que ela estava ali pagando o preço de oração. Então a oração é algo fundamental, e esse texto ele começa já falando sobre isso. Ele começa falando que esses homens, eles estavam indo às 3 horas da tarde para o templo orar, a hora da oração. Homens movidos pela oração. Mas o texto diz que havia ali um coxo, um homem que tinha dificuldades
para caminhar e que era posto ali naquela porta daquele templo todos os dias para pedir esmolas. Alguém que precisava ser carregado, alguém que precisava e dependia da bondade, da misericórdia das pessoas, porque era isso que acontecia com esse coxo. E a Bíblia diz que há muito tempo ele era colocado ali na porta daquele templo. Há muito tempo ele ficava ali horas e horas esperando que as pessoas que frequentavam aquele lugar olhassem para ele, sentissem misericórdia dele, sentissem pena dele e pudesse lhe dar um alívio momentâneo, porque a prata, a esmola que ele recebia não era a solução para o problema dele. Era algo paliativo, era algo que talvez supriria a sua necessidade do dia, mas era disso que ele vivia, diariamente à porta do templo. Mas a Bíblia diz que esses homens, Pedro e João, homens de oração, homens de intimidade com o Espírito Santo, um dia estavam indo para esse templo, a hora da oração. Eu fico imaginando esse homem lá na porta desse templo. Quantos anos ele já estava ali? Dia após dia. Dia após dia. Vivendo uma deficiência que não lhe permitia caminhar, que não lhe permitia andar, que não lhe permitia avançar. A vida dele resumia-se naquela dificuldade que ele tinha, naquela limitação, e a sua locomoção só era possível se alguém lhe ajudasse, senão ele não andava para lugar nenhum. Mas aquele dia foi o dia que Deus escolheu para mudar a história daquele homem. Eu creio que Deus ele escolhe dias específicos para mudar a nossa história. Amém? Talvez esse dia é o dia que o Senhor escolheu para mudar a tua história, querido. Quantos creem nisso nessa noite? Amém? E a Bíblia diz que Pedro e João vinham subindo a porta do templo. E quando aquele homem percebeu que estavam vindo na sua direção, aqueles dois homens, a expectativa dele era que alguém lhe desse uma esmola, é que alguém lhe desse algo que pudesse, de uma certa forma, aliviar o seu sofrimento, pelo menos daquele dia, para que ele pudesse talvez fazer uma refeição, até porque a sua doença, a sua enfermidade não lhe permitia ser produtivo, era alguém improdutivo. Alguém que dependia do que os outros produzissem. Sabe, queridos, eu comecei a meditar sobre a vida desse homem. E eu comecei a pensar em todas as suas limitações. E eu comecei a pensar sobre a posição que ele estava naquele dia. Na porta do templo. Quantas pessoas nesta noite, que fisicamente estão aqui dentro, mas espiritualmente estão apenas na porta? Aquele homem estava na porta, e a Bíblia diz que quando Pedro e João chegam diante deles, a Bíblia diz que Pedro, fitando os olhos nele, e ele olhando para Pedro, numa expectativa de que Pedro e João lhe dessem aquilo que ele estava acostumado a receber diariamente das pessoas. Havia ali algumas possibilidades: ele receber uma esmola significativa, receber algo não significativo, ou talvez um olhar de reprovação. Eram as possibilidades que ele tinha. Mas a Bíblia diz que não foram nenhuma dessas possibilidades que ocorreram naquele dia. Deus escolheu aquele dia para fazer algo diferente daquilo que ele estava acostumado a vivenciar. Isso é lindo. Deus ele vai além das nossas expectativas. E eu creio nessa noite que ele vai ir além das tuas expectativas aqui nesse lugar. Amém? Eu não sei com o que você está acostumado. E aquele homem estava ali, acostumado a receber uma esmola significativa, uma esmola que não era significativa, e acostumado a receber um olhar de reprovação. Era isso que ele recebia diariamente. Mas a Bíblia diz que quando João e Pedro fitam os olhos neles, e eles dizem algo
surpreendente. Ele diz: olhe para nós. E aqui está algo que eu gosto muito. Nós, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós precisamos dizer para aquelas pessoas que estão à margem, que estão lá fora, para elas olharem para nós, porque através da nossa vida Deus tem algo para refletir na vida deles. Você crê nisso? Será que há coragem de dizer: olhe para nós? Porque às vezes eu vejo uma certa desculpa, né, que a gente usa. Diz: não olhe para mim, olhe para Jesus. Não, querido. Deus, Ele quer se revelar a esse mundo, e Ele vai se revelar através de quem? Através da igreja, através de você. Quando olharem para você, eles têm que olhar algo diferente. Amém? Mas esse homem estava ali à porta. Sabe, queridos, nós estamos acostumados a estar aqui no templo físico. Até nós que trabalhamos agora numa visão de célula, numa visão de igreja em discipulado, eu tenho percebido que a gente tem lutado contra essa linguagem, né? Dizendo: não o templo, não, nós é que somos o templo do Espírito Santo, amém? A igreja como prédio, não, aqui é o local da igreja, nós somos a igreja. Mas eu comecei a olhar a história desse homem dia após dia na porta, e eu comecei a perceber que existem pessoas que estão à porta. Eles não conseguiram entrar no santuário. O que eu quero dizer não é o santuário físico, mas é o santuário da presença de Deus. Há pessoas que entram neste santuário físico aqui, irmãos, mas eles não conseguem entrar no santuário de Deus em espírito, em adoração. Não é um local. Foi como Jesus disse para aquela mulher samaritana, era a dúvida que havia no coração dela: aonde nós iremos adorar? Os judeus dizem que é em Jerusalém, os meus pais disseram que era aqui. E Jesus disse: olha, vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Sabe, querido, há pessoas que estão como esse coxo, estão à porta, não conseguiram entrar no templo físico, ou aliás, entraram no templo físico, mas não conseguem entrar no santuário de Deus. Conhecia a liturgia daquele templo, conhecia os frequentadores daquele templo, conhecia talvez o líder daquele templo, mas não conhecia a verdadeira fonte a qual aquele templo era motivo de sua existência, que era Deus. Não entendia que aquele local físico não era apenas um local físico, mas era um local que reunia pessoas que ali estavam dispostas não somente a entrar naquele local, mas a entrarem na presença de Deus. Há pessoas muitas vezes como este coxo, eles estão à porta. E sabe, quando você não entra no templo físico, você se torna um coxo. Quantas pessoas nós percebemos que não conseguem se conectar com Deus, não conseguem entrar no santuário, estão à porta, são coxos, não conseguem andar, não conseguem avançar, não conseguem caminhar sozinho. E eu não estou falando aqui de alguém que começou a sua caminhada há pouco tempo. Eu estou falando de alguém que nasceu assim. E o problema não é você nascer assim, o problema é você permanecer assim. Mas eu creio nesta noite que o Espírito Santo vai levantar muitos coxos aqui. Quantos creem nisso nessa noite? Sabe, queridos, o coxo espiritual é alguém que depende dos outros. E o problema não é você depender no início da sua caminhada. Deus, Ele quer de fato que você dependa dEle. E vai usar pessoas para te carregar. Mas será por um tempo, porque Deus, Ele crê que você vai crescer, que você vai desenvolver a sua vida espiritual, e você vai deixar de ser um coxo, e você vai levantar outros coxos. Esse é o propósito de Deus. O problema é quando a gente se acomoda na situação que a gente está. E pessoas que não conseguem entrar no santuário de Deus, que ficam apenas na porta,
São pessoas que não desenvolvem a sua vida espiritual, não conseguem alcançarem níveis maiores. São pessoas que entram no templo físico, e quando você é alguém que entra só no templo físico, você começa a encontrar problemas, você começa a achar defeitos, você começa a achar ruim muita coisa. Porque às vezes o coxo, além de ficar coxo, ele fica cego. Sabe, queridos, pessoas que entram só no templo físico, quando elas entram nesse ambiente aqui, o olhar dela está nesse lugar aqui, com as pessoas que estão aqui. E é óbvio que de fato nós entramos no templo físico, nós também enxergamos isso, mas quando viemos a esse lugar, nós não podemos ficar somente no templo físico, nós precisamos entrar no santuário de Deus. Lá você verá coisas diferentes. Quem quer ver coisas diferentes? Pessoas que estão apenas no templo físico, eles estão preocupados com o que está à sua volta, se a pregação vai ser boa, se o cantor vai cantar afinado, se o pregador está com a roupa adequada, se o pastor vai estar ou não vai estar, porque no templo físico você só enxerga essas coisas, mas quando você entra no santuário do Senhor, você enxerga algo diferente. E quando você só entra no templo físico, porque aquele coxo estava ali diariamente, ele conhecia toda a liturgia, pelo tempo que ele passava ali, ele conhecia tudo como funcionava. Eu quero te dizer uma coisa, nessa noite, se você é daquele que sai da sua casa pensando assim, hoje eu vou para o culto, eu já sei como vai ser a liturgia, você só entra no templo físico, porque todas as vezes que eu saio da minha casa, eu sei que Deus vai me surpreender. Porque no templo físico, querido, as nossas expectativas, elas não serão superadas, elas serão as mesmas. E nós, como alguém que quer conhecer algo mais da parte de Deus, nós não podemos ficar só na porta, nós precisamos entrar no santuário. Esse homem estava ali, esperando uma solução humana, mas o seu problema, segundo a própria percepção humana, não tinha solução. Eu não sei qual o problema que você está vivendo nessa noite. Eu não sei quais são os diagnósticos que você já recebeu. Eu não sei quais são as possibilidades, mas se você está vivendo só na dimensão humana, o limite é a dimensão humana. Mas se você é alguém que quer entrar no santuário de Deus, aleluia, o céu é o limite. Amém? O céu é o limite. Deus, Ele quer surpreender. Sabe, queridos, quando eu olho aquele homem na sua expectativa humana, esperando apenas um recurso que pudesse lhe dar um momento apenas, e eu quero dizer, é algo medíocre, você esperar apenas que Deus faça algo por algum momento. Deus quer fazer algo permanente e melhor, Deus quer fazer algo por toda a eternidade pela tua vida. Amém? Deus, Ele quer algo mais. Deus quer nos levar a uma dimensão a qual nós entramos diante do santuário. A Bíblia diz que esse lugar diante do trono de Deus foi aberto pelo sangue de Jesus. O caminho está aberto, querido. O caminho está aberto, querido. Por que ficar apenas na porta? Por que ficar apenas ali esperando expectativas humanas? Deus tem algo sobrenatural. Aquele homem não esperava que naquele dia, aqueles homens que a Bíblia diz que não tinham nem ouro e nem prata, porque foi essa a resposta que Pedro e João disseram a ele: nós não temos ouro e nem prata. Eu aprendo algo. Aqui eu aprendo algo. Para nós que queremos viver sobre a dependência do Espírito, nós vamos, pastor Norton, nós vamos nos deparar com diversos problemas humanos, que nós não teremos solução humana. Sabe que Pedro e João estavam dizendo para aquele coxo: olha, eu vou dizer uma coisa para você, se o teu problema é falta de dinheiro, o meu também. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que eles tinham era muito maior do que ouro e prata. Amém? Eu não sei se você entrou aqui nesse lugar hoje pensando: eu vou orar a Deus,
porque eu preciso de uma bênção financeira. Eu quero te dizer, Deus, Ele até tem bênçãos financeiras, mas Ele tem algo muito melhor para você nessa noite. Eu não sei se você entrou neste lugar aqui pensando nas dívidas que você tem que pagar. Talvez você é alguém que um dia teve um padrão de vida e hoje você está em outro padrão de vida. Mas Deus, Ele te trouxe até este lugar, porque Ele quer te levar para águas mais profundas. Você crê nisso nessa noite? Talvez você é alguém que ainda não conseguiu entrar no santuário, você só está na porta. Culto após culto, você está na porta. Você olha as pessoas chegando. E talvez você olhe para as pessoas e pense assim, essas pessoas, se elas tiverem misericórdia de mim, elas vão me ajudar. Elas podem solucionar o meu problema, porque você está olhando por uma mentalidade humana, você está olhando por uma perspectiva humana. Eu quero te dizer aqui nessa noite, nós não temos apenas soluções humanas, porque quando há soluções humanas, nós também repartimos, mas nós temos algo além do humano, nós temos algo sobrenatural para repartir com você. Você crê nisso nessa noite? Talvez você é um coxo, você não consegue andar, a sua vida não anda se alguém não lhe ajudar. Você chegou num nível, ou não conseguiu sair de um nível, que se alguém não te dá um empurrãozinho, você não sai do lugar. Você fica no mesmo lugar. Se alguém não abre uma oportunidade para você, você não consegue. Você depende de outras pessoas. Deus te trouxe a esse lugar, porque Deus quer que você dependa dEle. Pessoas que entram no santuário, elas não dependem de homens, elas dependem de Deus. Quando você aprende esse caminho, o caminho de ir até o santuário de Deus, e é isso que eu quero vos falar nessa noite, o caminho que nos leva ao santuário de Deus. O caminho que nos leva à presença de Deus. Queridos, às vezes nós como pastores, eu não sei, o pastor Norton, provavelmente pelo pouco eu conheço ele, nós entramos em crise, porque nós vemos pessoas que ficam à porta. Nós vemos pessoas que para elas está bom ficar só no ambiente físico da igreja. E elas estão sempre preocupadas com o ambiente físico. Quando que o pastor vai fazer isso? Quando que o pastor... Lá na minha igreja aqui, eu acredito que aqui não é assim. Eles ficam perguntando, pastor, e quando é que nós vamos ter tal coisa? Diz, querido, nós dependemos de Deus. Agora uma coisa é certa, o que eu não quero perder dentro dessa igreja é a presença do Senhor. Eu não quero perder a presença, eu sei que o Senhor Ele se manifesta aonde há corações, porque nós não estamos entrando num santuário físico, nós estamos entrando no santuário de Deus, é lá que nós queremos estar. Quem quer estar no santuário de Deus? Deus Ele te trouxe a esse lugar, Deus te trouxe a essa cidade, porque Ele quer fazer algo mais profundo na sua vida. Ele quer trabalhar profundamente o seu coração. Deus te arrancou de onde você estava, te colocou aqui para depender dEle, porque Ele quer te ensinar a você a depender exclusivamente dEle. Você pensava que estava num nível maior, mas você estava apenas na porta. Deus quer te levar ao santuário. Sinto a glória de Deus aqui nessa noite. Deus quer te levar ao santuário, meu amigo. Deus quer te levar ao santuário. Quantos creem que Deus quer te levar ao santuário? As águas são profundas. As águas são profundas. Tem pessoas que estão caminhando apenas pelo tornozelo, mas a Bíblia diz que as águas são profundas. O profeta diz, o Espírito me leva a águas profundas. Eu quero viver águas profundas. Quantos querem viver águas profundas aqui? Sabe, querido, pessoas que estão apenas contentes com as soluções humanas, a sua mente trabalha sobre essa perspectiva de soluções humanas o tempo todo. Eu quero te dizer, viver na dependência de Deus é não esperar uma perspectiva humana. Eu quero te dizer, se eu fosse contar todos os testemunhos daquilo que Deus já proveu na minha vida, nada foi do jeito que eu imaginei. Eu sabia que Deus ia prover, eu sabia que Deus ia me sustentar. Eu até tirava um tempo para imaginar como é que Deus ia fazer, mas foi muito mais surpreendente daquilo que eu imaginava. Porque as coisas de Deus é para nos surpreender. A Bíblia diz que esse homem estava lá dia após dia. As pessoas passavam por ele, as pessoas conheciam ele. E todas as pessoas que passaram por ele apenas lhe deram solução para um dia. Eu quero te dizer, Deus quer te levantar como esses homens, Pedro e João.
Pessoas que passarem por você, ou você passar por elas, que elas não recebam apenas algo que seja significativo para o seu dia, mas que mude a história da vida delas por todo o tempo. Quantos querem ser como João e Pedro? Porque aquele dia, meu irmão, aquele dia que João e Pedro cruzaram pela vida desse coxo, quantas pessoas passaram pela vida daquele coxo, quantos religiosos passaram por eles. Eu lembro um dia que eu comecei lá na célula, eu estava na minha célula, na minha casa, e aí as pessoas começaram a falar sobre doenças, e aí começou, né, irmãos, aquele negócio no meio da célula, os médicos, espírito de médico, né, aí um dizia assim, não, tem um comprimidinho, tem um medicamento, assim, aí tem umas vovozinhas lá, uma dor na coluna, não, porque eu fiz uma massagem, e aí começou aquilo, e daqui a pouco o Espírito Santo disse assim para mim, não, nós não estamos aqui para dar soluções humanas. Ele acessa o YouTube lá, vai ter alguém ensinando qualquer coisa lá, mas nós estamos aqui para dar soluções espirituais. E eu disse, não gente, que isso? Não, vamos colocar de pé. Aí lá, aquela estratégia lá de Marília, botei a cadeira e disse assim, vamos começar a orar. Querido, foi testemunho atrás de testemunho depois. Pessoas dizendo, olha, o meu médico lá disse que não tinha jeito. Não sei o que aconteceu, agora eu estou bem. O Carlos lá na célula dele também, semana passada, o irmão lá, ele tem uma fratura meio que exposta de um acidente de moto que não cicatriza, porque tem uma bactéria, não sei o quê, e ele estava lá cheio de dor, aquele negócio inchado, e eles lá na célula disseram, não, vamos orar agora em nome de Jesus. Quando eles oraram, ele já começou a aliviar, quando foi de madrugada, aquele negócio estourou, saiu tanta coisa ali de dentro. No outro dia estava desinchado, ele não precisou nem tomar medicamentos, porque o doutor Jesus chegou naquele lugar. Nós estamos aqui, não para dar soluções humanas, nós estamos aqui para dar soluções eternas, de salvação, de cura, de libertação. É passada a dimensão humana. Se você viver na dimensão humana, você vai viver na perspectiva humana. E a perspectiva humana, meu querido, existe um exército de pessoas aí fora que vivem na perspectiva humana. Estão frustradas, estão desiludidas, estão depressivas. O homem avançou na sua tecnologia, o homem avançou nas suas possibilidades, no seu conhecimento, mas não está conseguindo resolver, porque todos os problemas têm se multiplicado, e nós sabemos, desde os tempos de toda a eternidade, que só há uma solução, e essa solução chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo é a solução para a tua vida, Jesus Cristo é a solução para o teu problema, Jesus Cristo é a solução para te tirar dessa vida de marasmo e te levar a um nível espiritual maior. Quantos creem nisso nessa noite? Agora Deus, Ele está te chamando para você sair da perspectiva humana. Deus está te chamando para você sair do natural. Deus está te chamando nesta noite para você sair da porta. Homens de Deus estão passando por você, estão dizendo, olhe para nós. Há pastores, há líderes nesse lugar que estão dizendo para você, olhe para nós. Aleluia. Há líderes nesse lugar que estão estendendo a mão para você e dizendo, segura aí que eu vou te levantar, você vai sair desse lugar. Você crê nisso nessa noite? Quando nós enxergamos por uma outra perspectiva, quando você entra no santuário de Deus, você enxerga de outra maneira. Quando você consegue percorrer aquele caminho, o caminho tão valoroso que foi aberto, o pedágio para que esse caminho estivesse aberto, para que eu e você pudesse cruzar, foi caro, meu irmão. Se você acha que os pedágios do Rio Grande do Sul são caros, o pedágio desse caminho que nos leva ao trono de Deus foi mais caro ainda. Custou o sangue de Jesus. Foi de graça, mas não foi barato. E ele está aberto para você percorrer e você entrar no santuário de Deus. Tem pessoas que estão à porta, dia após dia, sendo frustradas, encerrando o dia e estando na mesma. Talvez até naquele dia consegue uma solução momentânea, mas Deus, Ele quer trazer a solução, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer virar a tua história. Você crê nisso nessa noite? A Bíblia diz que aquele coxo então levantou, porque Pedro e João disseram, não temos ouro e nem prata. Eu lembro dessa história, eu lembro sempre de Tomás de Aquino, quando o Papa chamou ele
e disse assim para ele: entra aqui que agora a igreja está rica, a igreja tem muitos tesouros. A igreja romana levou ele lá, o Papa, e ele entrou e disse assim: agora nós nunca mais vamos dizer não temos ouro nem prata. E Tomás de Aquino diz assim: talvez também nunca mais poderemos dizer levanta-te e anda. Não é o dinheiro, não são as finanças. Eu tenho aprendido isso, não são as finanças. Eu estou num pavilhão lá que eu orei durante um bom tempo para estar lá, e o dia que Deus abriu as portas, eu estava juntando recursos, porque eu sabia que Deus ia abrir as portas. E aí um dia Deus não abria, e eu comecei a duvidar, e Deus um dia disse assim para mim orando, disse: Deus, eu cansei de procurar, e eu estou com esse dinheiro aí que nós estamos reservando, e Deus assim, pega e investe tudo que você tem aí no local onde você está. Nós tínhamos a igreja, irmãos, numa sobreloja, era um lugar horrível. Eu investi tudo que eu tinha ali, coloquei todas as finanças ali, todas as finanças daquele lugar. Quando eu terminei de investir o último recurso, colocamos ar-condicionado, era um espaço pequeno, arrumamos salinha de criança, cozinha. Um mês depois o irmão chegou e disse: pastor, Deus abriu uma porta, tem um pavilhão aqui perto, 100 metros, na avenida, como o senhor gostaria. É do meu cunhado. Nós ganhamos uma família, uma irmã dessa família, ela tinha depressão, ela não saía de dentro de casa. E Jesus curou ela. Hoje ela é uma líder lá na nossa igreja, ela serve lá no acolhimento, são líderes do acolhimento. E o irmão dela ficou impressionado, ele não gostava de pastor. Tinha problema com o pastor, mas ele ficou impressionado num aniversário, eu fui lá, conversei com ele. E aí ele estava com esse pavilhão, e aí ele disse assim: para aquele pastor lá eu alugo. Só que, irmãos, nós não tínhamos mais recurso. Aí um irmão me levou, a igreja estava empolgado, cheguei lá diante do pavilhão, pastor Norte. Olhei assim, era uma oficina, um lugar horrível. Aí eu liguei para um amigo que é pastor, também dono de uma imobiliária, acostumado com reforço. Disse: cara, eu preciso de uma ajuda tua aí para te dar uma avaliada, ver quanto é que eu vou gastar nesse negócio. E aí ele foi, parou na frente do pavilhão, nós entramos, era uma oficina. Disse: cara, para você entrar nesse lugar, no mínimo 50 mil reais. Nós não tínhamos R$1. A igreja empolgada, os irmãos empolgados. E aí tu está marchando. E tu tem que mostrar a fé, aleluia. Tu tem que olhar na visão, não tem ouro nem prata. Mas você é alguém que entra no santuário, você é alguém que está buscando a Deus, você é alguém que quer viver na dependência de Deus, porque você entra, recebe, você se empolga, agora daqui a pouco vamos orar, você recebe o Espírito Santo, aí você diz: Deus, eu quero viver na dependência. Aí Deus diz: amém, você vai viver na dependência. Agora eu vou te colocar numa situação para você viver na dependência. Quantas vezes você disse que queria viver na dependência? Deus ouve as nossas orações. Deus guarda cada oração. Deus sabe o que você falou ontem, Deus sabe o que você falou 1 ano atrás, Deus sabe o que você falou 10 anos atrás. Ele guardou. Ele é fiel, aleluia. Eu glorifico a Deus porque Ele é fiel. E aí eu disse: meu Deus, agora é o Senhor. E aí cheguei na igreja, num culto, minha esposa sabia. E aí eu comecei a empolgar o povo, e nós vamos tomar posse, e nós vamos marchar. E aí os irmãos já queriam começar a pintar, já queriam começar a arrumar, e eu disse: não, nós vamos fazer o seguinte. Eu lembro que era uma Páscoa, 31 de março, sexta-feira santa, acho que era. E disse assim: nessa sexta-feira nós vamos para a igreja lá, para o prédio, nós só vamos lavar o chão, só isso. Vamos levar as cadeiras, vamos fazer uma santa ceia, nós vamos abençoar aquele lugar, nós vamos dar graças ao Senhor por a porta que Ele está abrindo. E foi o que fizemos, reunimos a igreja, colocamos ali a mesa de santa ceia, fizemos um culto abençoado. No final eu disse: agora nós vamos começar a marchar aqui nesse lugar, e nós vamos começar a profetizar. Irmãos, e o negócio foi empolgando, era 31 de março, e no meio daquele negócio, eu empolgado, porque eu não estava ali naquele templo físico, eu estava no santuário de Deus. Aí quando você está no santuário de Deus, você começa a enxergar possibilidades que ninguém vê. E aí eu disse assim: seguinte, irmãos, em 30 dias nós estamos aqui dentro, a igreja vai ser inaugurada. Minha esposa olhou para mim e disse: o homem loqueou. Jesus, 30 dias sem R$1 no bolso. E eu disse: 30 dias, 1º de maio. E aí, para abençoar minha esposa, eu disse assim: é teu aniversário, vai ser no aniversário da pastora. E ela deve ter pensado: vai ser o pior aniversário da minha vida, se esse negócio não der certo. E nós começamos a trabalhar, irmãos.
30 dias trabalhando. Sabe o que aconteceu? Em 30 dias, isso nunca mais aconteceu, mas naqueles dias aconteceu. Entrou mais de 70 mil reais para aquela reforma. Porque se você vive no santuário, se você enxerga na dimensão do santuário, você enxerga possibilidades que ninguém enxerga. Eu não sei qual é a dimensão que você está vivendo. Na porta, no templo físico, mas Deus quer te levar à presença dele, ao santuário. Tem gente aqui que está resistindo, porque se acomodou. Pessoas aqui se frustraram, porque um dia acreditaram. Mas Deus, nessa noite Ele vem até você, porque Ele está dizendo para você: eu não quero que você dependa de homens, eu quero que você dependa de mim. Aquele coxo foi curado, aquele coxo, ele começou a saltar, ele começou a ter a maior experiência da sua vida, de existência. Porque é isso que Deus faz. Quando Ele estendeu a mão, quando Ele aceitou ajuda, porque há, irmãos, pessoas que quando você diz assim para elas: ó, esse teu problema aí, solução humana não tem. Porque, eu não sei se você já foi dizer para alguém, porque de fato você não tinha esmola para dar, e essa pessoa ficou brava com você. Já aconteceu isso comigo. Se eu não tenho, a pessoa ficou furiosa. Como assim? Mas na nossa dinâmica também, alguém às vezes vem para você e diz assim: pastor, eu estou com um problema assim, 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 assim. E ele está esperando que você diga algo que ele quer ouvir, que ele está acostumado a ouvir. Só que como eu digo lá na minha igreja, eu não falo aquilo que as pessoas querem ouvir, eu falo aquilo que elas precisam ouvir. Amém? E eu glorifico a Deus porque Deus é assim comigo. Ele não fala o que eu quero ouvir, Ele fala o que eu preciso ouvir. Aquele coxo, ele podia ter se revoltado, ele podia ter ignorado até mesmo o pedido de Pedro, ou quando Pedro estendeu a mão. Porque Pedro estava estendendo a mão vazia. Ele estava esperando que Pedro colocasse dinheiro na mão e dissesse: ó, toma aí. Era isso que ele estava acostumado. Tem pessoas que estão acostumadas a receberem ajuda e do jeito que querem ser ajudadas. Mas Deus, Ele não vai te ajudar mais da maneira que você quer ser ajudado. Ele vai te ajudar da maneira que Ele quer te ajudar. Você está entendendo isso nessa noite? Aquele coxo, ele entendeu que aqueles homens tinham algo maior. Não era da forma que ele imaginava. Não era da forma que ele pensava. Sabe por que tem gente que está muitos anos na porta e não consegue entrar no santuário? Porque eles querem ser ajudados de um jeito. Eles querem que Deus faça desse jeito, que Deus faça assim, que Deus faça dessa forma. Deus não vai, de forma alguma, meu querido, cumprir os teus caprichos. Deus, Ele vai fazer da maneira dEle. É da maneira dEle. Aprenda a viver na vontade de Deus, da maneira dEle. Porque as pessoas dizem: eu quero viver na vontade de Deus, mas do jeito dEle, imaginando da forma dEle. É da forma de Deus. A Bíblia diz que ele pegou a mão daqueles apóstolos e ele recebeu a cura. Ele começou a saltar, ele começou a pular. E pela primeira vez ele entrou naquele santuário. As pessoas que estavam naquele santuário disseram: ei, não é aquele cara que ficava ali na porta? Não é aquele que estava ali dia após dia? Que nós até ajudamos ele com uma esmola. O que aconteceu? Olha só, ele está curado. Algo diferente. Eu, como pastor, eu vejo pessoas entrando e saindo da igreja. Infelizmente, não é o nosso desejo. O nosso desejo é que as pessoas entrem e fiquem. Mas como nós temos essa posição de dizer: ó, nós não vamos te ajudar da maneira que você quer, nós vamos te ajudar da maneira que Deus quer. Algumas recebem, algumas pulam, algumas saltam, algumas se regozijam, glorificam a Deus, porque recebem de fato aquilo que não que eles estavam esperando, porque de fato esse coxo não esperava a cura para o seu problema, porque não havia como ser curado. Era uma doença incurável. Amém? Mas Deus tem algo para fazer, impossível diante dos homens, mas apenas possível diante dele. Amém? E ele entrou saltando, ele entrou pulando. Alguns que talvez ajudaram ele da forma que ele queria, ficaram surpresos.
porque agora algo diferente, algo impossível tinha ocorrido. Aleluia. Aleluia. Quando você entra no santuário, você tem uma visão diferente. Deus quer mudar a tua visão, querido. As tuas expectativas precisam ser mudadas também. Você tem vivido de expectativa em expectativa, frustrado. Mas Deus, nessa noite, Ele quer te surpreender. Você crê nisso nessa noite? Quantos querem entrar no santuário aqui? Pastor, eu já estou aqui no templo. Não estou falando desse templo aqui, eu estou falando do santuário. 4 da tarde começa o meu movimento lá na minha casa. E eu digo, Deus, eu quero hoje entrar no santuário. Qual o santuário, pastor? O templo físico que Deus proveu lá, recursos financeiros para o Senhor, milagrosamente, para poder reformá-lo. Não. Eu quero entrar naquele santuário que não foi feito por mãos de homens. A presença de Deus. Quanto tempo faz que tu não entra na presença de Deus? Quanto tempo faz que você não consegue se regozijar na presença dele, saltar, pular? Essa noite é a noite que Deus escolheu para você entrar no santuário. Sai da porta. Para de esperar dos homens, para de esperar soluções humanas. Deus quer te levar a um nível maior. Deus quer te levar ao santuário. Aleluia. Você crê nisso nessa noite? Se coloque de pé, com a autorização do nosso pastor. Aleluia. Sabe, essa coisa de você entrar pulando e saltando. Eu lembrei de um testemunho aqui. O pastor foi visitar a obra missionária. Quando ele chegou na obra missionária, a igreja já estabelecida, o missionário recebeu aquele pastor, que era o líder daquela obra missionária. Aquele pastor recebeu a oportunidade, ele começou a pregar. E quando ele começou a pregar, tinha um irmãozinho sentado na frente, assim, que o irmãozinho estava igual esse coxo, saltando e pulando. E ele pulava, ele glorificava, ele saltava. O pastor começou a ficar um pouco meio que perturbado, assim, porque ele não estava acostumado com isso. E ele ficou pensando, rapaz, esse irmão precisa ser doutrinado, porque ele é muito alegre, amém? Maravilha que ele é alegre, mas que ele expõe essa alegria assim no intervalo da mensagem, né? Porque está me atrapalhando. No final do culto eu vou conversar com ele, aquela coisa de pastor, às vezes querendo... Né? E aí diz que ele pregava e o homem pulava, irmãos, e quando ele queria falar com o microfone, o glória a Deus dele era maior que o microfone. Pensa que negócio. E aí terminou o culto, assim, aquele irmão, assim, já com os olhos cheios de lágrimas, foi na direção daquele pastor e disse assim, pastor, o senhor quer saber por que eu dou tanto glória a Deus, aleluia? E disse, eu quero. Essa é a minha dúvida desde o início do culto. Disse, pastor, eu vou contar para o senhor. Pastor, eu estou tão alegre hoje que o senhor está aqui. Eu vim aqui para te dar um abraço, pastor. Sabe por quê? Porque eu fui o maior mendigo dessa cidade. Durante anos, pastor, o senhor tem um tempinho? Eu vou lhe levar a um lugar. E o pastor ficou meio apavorado, disse, não vou. Se levou para um local assim no centro da cidade, um casarão abandonado. E disse, durante anos eu fiquei aqui, ó, pastor. Tá vendo aqui o portão? Tem a sacadinha. Eu fiquei deitado aqui, ó. Eu era um viciado. Eu era soro positivo. Eu tinha até um câncer. E eu estava deitado aqui, ó. Tá vendo esse buraco aqui, pastor, no cimento aqui? O que fez esse buraco aqui foi a minha cabeça, de tanto que eu fiquei deitado aqui. Sabe como é que eu vivia, pastor? As pessoas passavam aqui, alguém estava comendo um cachorro quente, fazia assim, ó, jogava para mim. Algumas almas mais caridosas traziam uma refeição. E durante anos eu vivia assim, pastor. Mas um dia Deus falou no seu coração, pastor, de mandar esse missionário para cá. Sabe, esse missionário, ele parou um dia aqui com o fuquinha dele, desceu e disse assim, bom dia, cidadão. Nunca ninguém tinha me chamado de cidadão.
Ele disse assim: você quer mudar de vida, eu posso te ajudar. Ele me pegou no colo, pastor, porque eu não tinha nem condições de caminhar. Ele me levou para a casa dele, ele cortou meu cabelo, ele me deu banho, ele me deu alimento. Ele orou por mim, ele me discipulou, ele cuidou de mim. Pastor, sabe que eu estou tão feliz hoje porque ele fez tudo isso. E agora, recentemente, eu fiz os exames, aí eu estou curado de todas as doenças. O pastor olhou para ele e disse assim: rapaz, tu está dando pouco, glória a Deus e aleluia, por aquilo que tu está fazendo, que Deus fez na sua vida. Aquele homem tinha entrado no santuário, irmão. Quem quer entrar no santuário de Deus? Quem quer sair da porta? Quem está cansado de ficar, que os outros fiquem te carregando? Esperando que alguém faça aquilo que você está esperando que ele faça, e que talvez ele não vai fazer, mas Deus quer fazer algo mais que você não está esperando. Amém? Com autorização do pastor, eu quero que você adore o Senhor nessa noite. Posso, pastor? Quero te convidar, querido. Estou sentindo aqui esse ambiente tão bom, porque Deus faz coisas tão grandes. De manhã eu estava comentando aqui com um dos jovens: rapaz, quando eu cheguei ali naquele ambiente, eu senti assim a presença de Deus. Porque quando eu chego no lugar, eu já começo assim: onde é que está o santuário? Não, o senhor já está no santuário. Não, eu estou falando do santuário, é a presença de Deus. Quando eu cheguei aqui, Senhor, cadê o santuário? O pastor Norton foi me carregando ali assim, me levou ali para trás, e eu vi que ali era um santuário forte, meu irmão. Aleluia! Eu gosto de estar na presença de Deus, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar de mim, sabe por quê? Porque eu sei o que Jesus já fez por mim e o que Ele está fazendo. Eu não estou nem aí porque os outros pensam. Quando eu chego na presença dEle, é igual o rei Davi, rasga o veste e saiu pulando. Porque eu estou no santuário, foi o que aquele coxo fez, ele levantou e ele entrou pulando e saltando e glorificando a Deus. Quanto tempo tu não entra assim na presença de Deus? Aleluia! Quero que você adore o Senhor. Nós já estaremos orando por você. Levante as suas mãos aí, aos céus. Aleluia. Talvez você tenha que resolver um monte de problemas segunda-feira. Eu não tenho soluções humanas para os teus problemas de amanhã, mas eu tenho algo de Deus para te dar. Isso eu vou repartir contigo. O que eu tenho eu te dou. Aleluia. Comece a falar com Deus. Diga: Deus, eu não quero só entrar no templo físico. Eu não quero só entrar aqui nesse espaço, Senhor. Porque quando eu entro nesse espaço, eu vejo a humanidade das pessoas, eu vejo os defeitos das pessoas, eu vejo os problemas. Eu quero entrar no teu santuário, porque eu quero, Senhor, ver a tua glória. Quantos querem ver a glória de Deus? Quantos querem entrar nesse santuário? Irmãos, quando você entra no santuário, você necessita todo o tempo entrar nesse santuário. Eu não entendo, porque tem pessoas que, pastor, entrar no santuário, pois é, olha o horário. Irmão, quando eu entro no santuário, eu quero estar lá. Eu quero ficar lá. Eu entendo quando Pedro disse para Jesus: vamos fazer uma tenda aqui. Vamos fazer uma tenda, porque esse lugar é maravilhoso. Porque ele entrou no santuário. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Comece a adorar, comece a glorificar o Senhor. Entra no santuário, sai do templo físico. Talvez você não avança, você não caminha. Deus vai te curar dessa paralisia espiritual, e você vai começar a caminhar. Aleluia. Levante as suas mãos e adore. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me com sua glória sobre mim.
enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar com sua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, 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 enche-me. Tu és o pão do céu, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti
até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, um Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, um Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu. Tu és o pão do céu. Tu és o pão do céu, um Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me. Tu és o pão do céu. Com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida, a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és um pão do céu, um Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, um Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, um Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu. Enche-me, enche-me.
Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na intimidade, ajuda-nos na comunhão. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa palavra todos os dias, Pai. E muitas vezes, Pai, nós não precisamos ter finanças, mas podemos ter oração, podemos ter poder de Deus, podemos ter a Tua glória. Temos a fé que o Senhor já derramou em nossos corações. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um abraço quem está do seu lado.